Olá! No vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês o que eu pesquisei sobre a psicologia do esporte na figura do Ataíde Ribeiro da Silva. Você que trabalha aí na área, que já estudou um pouquinho de psicologia do esporte, já deve ter ouvido falar em João Carvalhais, que é considerado o pioneiro da psicologia do esporte. Você já ouviu falar em Ataíde Ribeiro da Silva? Vamos ver então nesse vídeo quem foi o Ataíde. Disse na psicologia do esporte que o pioneiro, da psicologia do esporte aqui no Brasil foi um psicólogo chamado João Carvalhais, que trabalhou na década de 1950, principalmente com futebol. Ele trabalhou no São Paulo Futebol Clube e o trabalho dele mais conhecido, na verdade, foi com a seleção brasileira de 1958 na Copa da Suécia, a seleção campeã mundial. Mas tem um outro personagem que veio depois do João Carvalhais e que é tão ou mais importante e que ficou meio escondido na história. E aí, na ocasião da minha tese de doutorado, eu tive a oportunidade e o privilégio de pesquisar um pouquinho sobre ele. O tema não foi ele, mas acabou sendo um tema paralelo, de que eu me apaixonei pela história do Ataíde Ribeiro da Silva, porque ele tem uma significância muito grande. O Ataíde Ribeiro da Silva foi convidado, indicado, ele trabalhava no ISOP, que é o Instituto de Seleção e Orientação Profissional, uma das principais instituições de psicologia daquela época, que trabalhava principalmente com recrutamento e seleção de pessoal, onde vários psicólogos, na verdade, de várias áreas trabalhavam. E quando a Confederação Brasileira de Desportos, a atual CBF, solicitou ao ISOP uma indicação de um psicólogo para trabalhar com a seleção que iria para a Copa de 62, foi indicado o Ataíde Ribeiro da Silva. Ele então acabou trabalhando com a seleção de 1962 e depois de 1966. E tem 2 livros publicados, o Psicologia Esportiva e Preparo do Atleta, de 1967, e um outro que foi escrito, entre aspas, aí, com Emílio Miri Lopes, que também é um nome muito importante da psicologia, entre aspas, porque quando ele foi publicado, o Miri Lopes já havia acabado de falecer, mas um livro em conjunto chamado Futebol e Psicologia, de 1964. O Ataíde tem diversos artigos sobre psicologia do esporte, apresentou trabalhos em diversos congressos nacionais e internacionais, teve uma entrada internacional, participou de associações, federações, de psicologia do esporte, criou uma associação brasileira de psicologia do esporte na época, uma associação que até onde a gente conseguiu pesquisar não foi muito adiante, mas que foi um esboço, um início de tentativa de agrupar os profissionais que estavam de alguma forma envolvidos com esse tipo de prática. E apesar de tudo isso, apesar dessa significância do Ataíde, ele é pouco falado nos livros de psicologia do esporte. Geralmente 1 ou 2 parágrafos falam que ele seguiu o Carvalhais, veio depois do Carvalhais, mas sem muitas referências. E eu não consegui descobrir nem a data de falecimento do Ataíde. Enfim, fizemos uma pesquisa grande na época do doutorado e não existem dados sobre ele, não existe. O pouco que eu consegui foi na Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que é onde funcionava o ISOP, que tem alguns documentos relacionados à profissão dele, à carreira profissional dele no ISOP, mas não mais do que isso. Eu publiquei um artigo especificamente sobre a Ataíde Ribeiro da Silva, a partir dessa pesquisa da minha tese de doutorado, na revista Memorandum, foi publicado em 2016, e se chama As Invisibilidades da História, Ataíde Ribeiro da Silva e a Psicologia do Esporte no Brasil, onde eu fundamento um pouquinho o futebol no Brasil, esse primeiro trabalho do João Carvalhais e os principais temas trabalhados pelo Ataíde nos seus livros e artigos científicos publicados com relação à psicologia do esporte. Então, se você gosta de psicologia do esporte, gostou da história dele, ou mais ainda, se você tem alguma informação além com relação ao Ataíde da Silva, eu ficaria muito feliz em conhecer e em conversar. Eu acho que é um personagem extremamente relevante para a história da nossa psicologia do esporte e que a gente não pode deixar, assim, morrer no esquecimento, E quem sabe descobrir aí algum familiar e dar as datas, importantes aí na vida dele e outros trabalhos importantes também para a psicologia do esporte.
Então, se você gostou, curte aí o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal que em breve teremos mais vídeos. Até lá!